Voltamos ao vivo com a quarta palestra do quarto dia do Congresso Florestas Online 2025. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando de boa parte do Brasil, da América Latina. O pessoal de Angola já entrou também, de Moçambique, da Espanha, de Portugal. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham sempre aqui no nosso exclusivo Florestas Online. Daqui, ó, Florestas Online 2025, comemorando 10 anos, que nós começamos lá em 2016 e tem muita história para ser contada. Um dia eu vou escrever um livro sobre o Florestas Online. E você só está aí na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, no seu notebook, no seu celular, assistindo, graças aos nossos patrocinadores. Muitíssimo obrigado a Komatsu Forest, a Máquina Solo e a Sotrec Florestal. Obrigado mesmo, vocês são parceiraços. E também eu queria agradecer a Eucalog, a Dinagro, a Canopy, que está parceira da nossa Expedição Silvicultura, e a Eucatex Bioenergia. Sem eles, não estaríamos aqui agora apresentando Florestas Online 2025. Mas não vamos perder mais tempo, não. Nosso palestrante já está na linha. Por favor, coloque aqui do meu lado. Bom dia, meu amigo. Como é que você está? Bom dia, Paulo. Tudo bem, cara? Tudo. Eu estou melhor agora. Estou online com o setor florestal brasileiro e você, que é o grande comunicador do setor florestal brasileiro. Muito obrigado, viu? Marcelo, você está em que cidade hoje? Porque você está viajando, esse dia você estava em Mato Grosso, você está viajando demais. Onde você está hoje? Hoje eu estou aqui no conforto do meu escritório em Curitiba, Paraná. Bom, Marcelo, é o seguinte, toda vez que eu preciso de alguma ajuda num evento, no Bioconforte você me ajudou bastante, esteve lá em 2024. Eu fiz agora o Forest Carbon Brasil, você foi o grande colaborador que convidou 100% dos palestrantes, que foi um evento excelente, muita informação, e eu tenho o privilégio agora de estar aqui novamente com você, porque eu sei que você tem muita informação agora sobre biomassa, e não vamos perder mais tempo, não. Baixa, Marcelo, aqui, baixa a palestra dele aqui e coloca aqui. A palestra dele já está pronta? Está pronta aí. E, ó, falar nisso, esse aí é o prédio do Grupo Index, olha que chique. Marcelão, então, o tempo é seu, eu tô lá a na palestra é janelinha. sua. O que é? Eu tô lá naquela janelinha ali de cima. Ah, aquela lá. Nesse momento. Olá. É com você, Marcelo. Maravilha, Paulo. Obrigado. Então, pessoal, como eu já falei aqui na minha introdução, é uma satisfação, né, estar aqui com o setor florestal brasileiro, celebrando 10 anos de Florestas Online. Quase que a Florestas Online começou com a internet discada ainda, né? Já estamos bastante tempo e o Paulo Cardoso está de parabéns, merece, né, todo o mérito, né, de ter promovido, né, essa discussão inovadora, em formato inovador, democratizando, né, o acesso à informação, né, por poder fazer um evento online de tamanho e envergadura como é o Florestas Online. Pessoal, eu estou bastante feliz em acompanhar aqui as palestras desse evento, né? Acompanhei uma boa parte delas. Elas têm abordado temas muito relevantes do mercado de base florestal e eu propus aqui para o evento, né, a gente trazer aquilo que é o nosso maior expertise, que é entendimento de mercado. E eu tenho falado muito, né, para quem me acompanha em redes sociais, lá depois eu vou dar, inclusive, o acesso ali, os endereços, para quem não acompanha ainda. Eu tenho falado muito, insistido nessa tecla que, nos últimos anos, o Grupo Index, além de trabalhar para as empresas de base florestal, que todos conhecem muito bem, nós estamos trabalhando cada vez mais para as empresas que consomem floresta, mas não são de base florestal. Eu costumo brincar que é o setor florestal de base não florestal, que são justamente empresas que olham a floresta não como matéria-prima, como é o caso da serraria, como é o caso de uma fábrica de painéis, como a Eucatex estava aí, como é o caso da celulose, o grande driver do setor florestal brasileiro. São empresas que olham a floresta como insumo. Insumo do quê? Insumo, sobretudo, energético. Então, o eucalipto,
As florestas plantadas de eucalipto têm se tornado o principal insumo para a produção de energia térmica no Brasil pelo agronegócio. E mais recentemente, né, dentro do agronegócio surgiu um segmento muito relevante que é o etanol de milho, né? E o etanol de milho, diferentemente do etanol de cana, ele não tem uma fonte própria para a geração de energia térmica. O etanol de cana, quando a cana é processada, sobra o bagaço, e aí o bagaço é uma fonte térmica de energia. Ao contrário lá do etanol de milho, no processamento do milho, você não tem uma biomassa residual que permita gerar essa energia térmica. Logo, essa indústria precisa de uma biomassa externa. E a biomassa, embora a gente esteja sempre levantando disponibilidade de biomassas alternativas no Brasil, né, resíduos de produção agrícola, resíduos de operações agroindustriais, e isso possa ser interessante pontualmente, né, e sazonalmente, a biomassa que traz segurança, né, de longo prazo, de entrega, de previsibilidade de geração de poder calorífico é o eucalipto. Tá? Então, realmente, as empresas precisam ter redear seu fornecimento de biomassa no eucalipto e aí talvez ter aí um percentual de abastecimento que navegue entre outras espécies. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é um sobrevoo, é um comentário assim mais rápido sobre a situação mercadológica hoje do fornecimento de biomassa florestal no Brasil. Antes disso, antes de nós falarmos, né, sobre a disponibilidade de biomassa para geração de energia, né, essa análise mercadológica, eu só preciso fazer aqui o meu merchan, né? E para aqueles que não conhecem, né, o Grupo Index, ele é uma holding hoje, né? É a holding, o grupo de consultoria mais antigo em atuação no Brasil. Nós começamos em 1971, portanto, estamos aí fazendo esse ano 55 anos de história. E hoje o grupo é composto, né, por essas 5 empresas que estão aí, mais uma startup, a Forest Open, né, que tem justamente por objetivo trazer tecnologia para o setor florestal através de geotecnologias, através de sensoriamento remoto e através de blockchain. Nós somos a primeira empresa do mundo a tokenizar ativos florestais para poder geri-los de forma digital. E aí a gente democratiza o acesso à floresta e permite antecipação de receita para pequenos produtores. A gente tem a alegria, a satisfação de ter feito muita coisa, né? Todo ano a gente faz muita coisa, então aqui estão alguns dos nossos números em 2024, né? E a gente tem a satisfação, a alegria de trabalhar para muita gente do setor de base florestal. E, como eu já falei, agora nós temos trabalhado para muita gente que não é do setor de base florestal. Eu mencionei o agronegócio, mas aqui eu coloco empresas de mineração, empresas na área cimentícia, empresas na área de produção de energia, que todas elas têm algum tipo de relação de conexão com a biomassa, o mercado de biomassa. Muito bem, pessoal. Disponibilidade de biomassa para geração de energia. Uma análise mercadológica. Então, o que nós fazemos aqui dentro da Arvor, que é uma das empresas do grupo que eu acabei de lhes mostrar, é justamente entender mercado, né? A gente está sempre monitorando o mercado, a gente sempre está avaliando em diferentes estudos suprimento, né, oferta, consumo, né? E nesse consumo hoje a gente não considera mais só as indústrias tradicionais, mas também essas novos segmentos consumidores de matéria-prima florestal. A gente está sempre prognosticando preço, entendendo as tendências, ou seja, trazendo inteligência de mercado para nossos clientes para que eles possam tomar decisões mais assertivas que possam nortear os seus negócios. O nosso setor de base florestal tem um desafio muito peculiar,
que nos difere do agro, que nós temos que sempre que adivinhar o que vai acontecer daqui a 7 anos. Tem um cliente meu que brinca, ele fala, como é que eu vou saber qual roupa que eu vou usar daqui a 7 anos? É mais ou menos isso que é a gente trabalhar dentro do mercado florestal. Né? E isso a gente consegue, né, reduzir um pouco essa incerteza e esse nível de risco com boas informações, com inteligência de mercado aliada à tecnologia. O que nós vamos falar hoje rapidamente, pessoal? Vamos falar sobre a participação da biomassa na oferta interna de energia. Eu quero destacar isso para vocês verem o quanto isso vem crescendo, né? Esse dado já foi ventilado aqui por outros palestrantes, mas eu acho bom a gente destacar. A participação da biomassa na cadeia produtiva florestal, né? E a disponibilidade de madeira para biomassa. E aqui que nós vamos fazer um overview regional, né? Tentando rapidamente falar assim de um sobrevoo de cada região, como que está a disponibilidade de madeira e a participação da biomassa. Vamos falar alguma coisa sobre preços relativos de cavaco em diferentes estados. E aí, finalizando com os desafios para o crescimento do mercado da biomassa florestal e as perspectivas para esse mesmo mercado. Pessoal, qual é a participação da biomassa na oferta interna de energia? Então, quando a gente analisa, né, a participação das energias renováveis, primeiramente, a gente vai ver que o Brasil tem... primeiro, a gente já tem uma matriz de energia muito interessante do ponto de vista de renovabilidade. Né? Se nós olharmos lá a situação mundial está ali perto de 14%, né, lá em 2022, de participação de fontes renováveis, e aqui eu estou falando não de energia elétrica, falando de energia como um todo. E o Brasil sempre se destacou lá, então, no mesmo ano, enquanto o mundo tinha 14% de participação, o Brasil já tinha 47% de participação. Uma boa parte disso vem de uma característica natural dada por Deus para o nosso país, porque nós somos um país extremamente rico em recursos hídricos. Né? Então, a energia elétrica no Brasil, e a energia elétrica ela realmente toma uma boa parte dessa fatia aqui, ela sempre foi uma energia renovável baseada em hidroeletricidade. Porém, a gente vem, ao longo dos anos, crescendo, né, a participação das renováveis. Então, vejam lá, em 2023, saltamos para 49,1%. Em 2024, ano passado, 50%, ou seja, metade da matriz de energia brasileira hoje é oriunda de fontes renováveis. E aí, a gente não está falando só da energia hidrelétrica, a gente está falando de outras fontes de energia. E aí eu queria destacar, né, nesse total aqui da energia renovável, a gente tem a principal fonte delas é a biomassa de cana. A gente sabe que a cana é um insumo energético muito importante no Brasil. Né? O etanol hoje de cana ele tem uma participação muito grande, né, na energia do Brasil. Né? O Brasil usa isso largamente como combustível. A gente tem aí a energia hidráulica, que eu mencionei para vocês. E em terceiro lugar, a gente tem a lenha e carvão vegetal. O IBGE, aqui o Balanço Energético Nacional, ele junta lenha e carvão vegetal numa mesma categoria, mas a gente tem realmente esses dois combustíveis que são oriundos da biomassa florestal, uma grande participação, muita importância nesse setor. Aí nós temos a eólica e a solar, aí com cerca de 2% a 3%. Vale destacar que isso tem crescido muito ao longo dos anos. Né? Por muito tempo, a eólica e a solar ficaram lá estagnadas, né, com uma participação muito inferior a essa que vocês estão vendo, mas isso tem mudado bastante ao longo dos anos, com grandes empreendimentos eólicos e grandes empreendimentos solares. E também eu destacaria aqui o licor preto, e o licor preto está também intimamente ligado ao setor florestal, porque ele é um subproduto da fabricação da celulose. E cada vez que uma nova planta de celulose é plugada no nosso sistema, ela passa
ela aumenta bastante a quantidade de energia, o licor preto. Isso, inclusive, até fazendo um parênteses aqui, meus caros, é um mérito da indústria de celulose nacional. Tá? Nós estamos trabalhando aqui no Grupo Index muito hoje com a indústria de celulose norte-americana e é incomparável, tá? O nível de avanço da indústria de celulose nacional em termos de utilização de energia, em termos de sustentabilidade, em termos de impactos ao meio ambiente e à sociedade quando comparado com o mercado norte-americano. Tá? O licor preto lá, ele é um problema ambiental. O licor preto aqui para nós é uma solução energética. E aí as demais renováveis, né? Eu não quero entrar nisso, mas a maior parte hoje está focada ali em petróleo e derivados. Quando a gente observa a variação no último ano, pessoal, de 23 para 24, a gente observa alguns aumentos interessantes. Como eu falei para vocês, a gente está todo ano aumentando a participação de eólica e solar, duas fontes muito importantes. A biomassa da cana também aumentou. A gente teve uma redução de petróleo e derivados, que é muito interessante, pensando que atrás de tudo isso que eu estou falando aqui, existe uma agenda mundial de descarbonização da economia, né? E o Brasil, ele é um grande player nesse sentido. E aqui destaca-se também o licor preto e outras renováveis. Mas por que o licor preto e outras renováveis deu esse salto? Por conta do startup da fábrica da Suzano no ano passado. Então, de novo, cada vez que uma fábrica grande de celulose starta no Brasil, a gente tem esse salto aqui na utilização do licor preto. E outras renováveis também. E aí, pessoal, aonde que está a biomassa dentro de tudo aquilo que a gente fala em termos de produção florestal? Então, assim, a cadeia produtiva florestal, ela é bastante variada e complexa. Nós temos vários segmentos dentro dessa cadeia e esses segmentos, eles são mais ou menos significativos para o setor como um todo. Então, aqui, considerando produção de floresta plantada, a gente tem os produtos não madeireiros, né? Então, lá, óleos, resinas, fármacos, cosméticos. E nos produtos madeireiros, a gente abre aqui nessas categorias. Então, a celulose, né, que é o grande driver do nosso setor, que é utilizada para papel, né, e isso vai lá para o mercado interno e externo. A gente tem os produtos de madeira sólida, muito significativos aqui no sul do Brasil, onde eu estou. Os painéis de madeira reconstituídos. E tem lá a biomassa de energia, que é uma caixinha relativamente nova aqui, quando a gente vai pensar, olhar toda essa cadeia produtiva. Aqui a gente relacionou lenha, carvão, pellets, briquete, mas além disso, né, a gente tem um formato hoje que a biomassa é consumida, que é o cavaco, né? Ele estaria lenha ali ou cavaco, além de carvão, pellets e briquete. E dentro desse universo aqui, a biomassa tem crescido mais e mais em importância. Por que eu faço questão, meus amigos, de destacar essa cadeia produtiva aqui que vocês conhecem? Porque a gente vai falar daqui a pouco sobre disponibilidade de biomassa, a situação do mercado, e a gente vai ver que em muitos estados, essa caixinha da biomassa, ela briga com todas as demais. Então, dentro da cadeia produtiva, embora a biomassa tenha crescido de importância, esteja crescendo ano após ano, ela ainda precisa brigar, né, com ursos muito maiores que ela. Tá? Para quem não sabe, a piada que eu sempre conto do urso, eu vou contar lá no final da minha apresentação. Mas esse mercado é um mercado bastante concorrencial, é um mercado onde a oferta, como nós vamos ver, ela está bastante estagnada e a demanda ela cresce ano após ano, então realmente torna-se bastante complicado sobreviver e crescer esse mercado. Quando a gente fala em biomassa para uso energético, a gente tem aqui duas possibilidades. A gente tem a possibilidade do uso de florestas dedicadas, então florestas plantadas que têm a biomassa para energia como principal produto, e a gente tem florestas não dedicadas,
onde a biomassa é um subproduto, né? Por exemplo, florestas que são manejadas, que são desbastadas, e eu posso lá utilizar o meu desbaste, né, para a produção de biomassa, mas a finalidade daquela floresta não é produzir exclusivamente biomassa, é produzir celulose, painel, madeira serrada, qualquer outra coisa que seja. Então, ter isso em mente também é importante para a gente entender a concorrência por biomassa para energia nos diferentes estados, aquilo que nós vamos ver agora. Muito bem. Qual é, então, pessoal, a disponibilidade de madeira para biomassa no Brasil? Né? É óbvio que a gente vai fazer uma análise superficial e muito rápida. Tem muito mais água passando embaixo dessas pontes aqui, mas isso aqui já vai nos permitir um overview muito interessante e alguns insights para vocês olharem, né, esse mercado de uma maneira um pouquinho mais clara. Qual que é a situação hoje da região sul? Quando a gente olha Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente tem aí cerca de 1 milhão de hectares de florestas de eucalipto, e a mesma região, incluindo São Paulo, tem 1,6 milhões de hectares de plantios de pinos. É a única região do Brasil onde o eucalipto não predomina, onde a gente tem um predomínio do pinus, e isso é muito graças à situação do Paraná. Né? O Paraná, aí, desses 1,6 milhões, ele é responsável por mais de 1 milhão, cerca de 1 milhão de hectares de pinos. Por que eu incluo São Paulo? Porque o mercado de pinos de São Paulo, ele na verdade é um pouquinho do mercado do Paraná que vazou para São Paulo. Então, eu costumo dizer isso, né? Quando eu olho São Paulo, eu olho o eucalipto. Né? O mercado de pinos, ele está ali já na borda do Paraná, e ele está muito mais voltado para baixo que voltado para cima. Mas o mercado de eucalipto hoje, dessa região, ele está extremamente focado em celulose, em produtos serrados e exportação de tora. Essa região, meus caros, eu também costumo dizer e repetir isso bastante, é a região mais vascularizada em termos de mercado florestal. É a região que tem o ecossistema mais denso de produtores e compradores. A gente tem um pouquinho de tudo na região sul. A gente tem celulose, tem madeira serrada, a gente tem painéis, a gente tem exportação de tora, a gente tem produtos de madeira sólida e produtos de maior valor agregado, e a gente também tem, competindo neste mar vermelho, sangrento, a biomassa. Ainda, pessoal, a biomassa aqui, ela compete de uma forma um pouquinho diferente que outros mercados, e o preço ainda é menor que outros mercados, por razões muito específicas e muito regionais, né? Embora assim, o mercado seja bastante competitivo, a gente ainda tem, por exemplo, sobra de eucalipto em algumas regiões pontuais. Né? Por exemplo, a gente tem um mercado lá do oeste de Santa Catarina, Paraná, que consome eucalipto, né, em quantidades pequenas. Né? Isso está crescendo, o preço está crescendo, mas comparado a outros estados que nós já vamos navegar, ainda o preço da biomassa aqui é muito mais modesto. Se nós olharmos eucalipto lá em MS, Mato Grosso do Sul é a meca, né, da produção de celulose, não do Brasil, mas do mundo. Eu acho que o estado do Mato Grosso do Sul, ele merece todo o mérito possível por ter feito um plano de desenvolvimento de longo prazo e ter pensado como que eu vou me destacar dentro do segmento de base florestal. Então, foi todo um arranjo institucional, legal, foi todo uma preparação governamental para atrair as empresas. Né? Então, o que aconteceu hoje não é à toa o que acontece hoje em Mato Grosso do Sul. E a partir da chegada da primeira, veio a segunda, veio a terceira, e isso se tornou um grande hub, né? Um grande cluster de produção de celulose, né? Um mercado extremamente intenso em consumo de florestas. E aí a gente teve, né, uma explosão de plantio.
Esse número aqui é um número questionável, né? 1,2 milhões. A informação oficial é maior que essa, mas eu duvido da informação oficial. A gente já mapeou isso várias vezes. Então, a gente sabe que existe algo ali entre 1,2 e 1,5 milhões de hectares de eucalipto no Mato Grosso do Sul. Mas esse eucalipto está extremamente demandado para a indústria de celulose. Aí alguma coisa ali de carvão e alguma coisa de painéis. E a gente já fez essa conta várias vezes. Eu já publiquei, inclusive, essa conta no jornal Valor Econômico, fui criticado por algumas empresas. E o que eu falei para o Valor Econômico é que não precisa ser nenhum gênio, não precisa ser uma Harvard Business Advisory para poder fazer essa conta e ver facilmente que se você coloca todos os consumidores na planilha, logo, logo vai faltar madeira em Mato Grosso do Sul. Tá? Isso é óbvio, é cristalino. Se vai faltar madeira no Mato Grosso do Sul para celulose, significa que a energia, a bioenergia vai ter apuro em Mato Grosso do Sul. Aí, o que eu sempre recomendo? Se você é uma empresa que vive e navega nesse mar, você vai ter que integralizar, vai ter que verticalizar e ter a sua própria floresta. Porque não adianta você ir para o mercado e bater de frente com o urso da celulose. Tá? Já vou contar a piada. O urso da celulose, ele joga pesado. O urso da celulose não vai ter pena de você e tem condições de pagar muito mais pela tonelada de madeira que o mercado de bioenergia. Então, a situação em Mato Grosso do Sul tende a ficar cada vez mais apertada. São Paulo. São Paulo também é um mercado bastante interessante em termos de diversidade de indústria. Então, a gente tem lá celulose, tem painéis, a gente tem alguma coisa madeira sólida e tem também a bioenergia. O que ocorre em São Paulo, e todo mundo sabe disso muito bem, é que São Paulo até 2018 era um mercado morto. Tanto é que nós começamos a mapear plantio de florestas pioneiramente, né, lá no ano de 2016 em todo o Brasil, né, o que alimenta a nossa base de dados hoje é esse mapeamento. E quando a gente começou isso mais como um projeto ainda assim um pouco incerto, sem ter uma demanda, sem ter um dinheiro de cliente pagando, a gente inclusive pulou o estado de São Paulo, a gente mapeou a região sul, Mato Grosso do Sul, Minas. Pulou a São Paulo, por quê? Porque São Paulo tinha madeira sobrando. São Paulo, o preço da madeira em terra é ridículo. São Paulo não estava no radar de ninguém. Até que a Bracell chegou lá em Lençóis e virou esse mercado de pernas para o ar. E ele continua virado de pernas para o ar. O preço da madeira em pé em São Paulo é o mais alto do Brasil e sobe mês a mês. E eu falo, às vezes eu faço algumas projeções que também incomodam algumas pessoas, mas vai subir bastante. Tá? Quem depende de madeira de mercado, prepara o bolso, porque vai subir bastante. Em São Paulo também, a gente tem o custo de biomassa mais caro, o custo de biomassa florestal mais alto de todo o Brasil. Né? Então, assim, ele tem as suas características positivas, né, por ter um ecossistema muito rico, e sempre que existe um ecossistema muito rico, a gente consegue achar algumas alternativas, mas por ainda estar em desbalanço, sobretudo por conta da Bracell, em Lençóis Paulista, o preço da biomassa aqui é muito puxado. Aqui eu vou juntar, para facilitar, essas três regiões numa só, Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. A gente tem aqui cerca de 3 milhões de hectares de florestas plantadas. A grande parte, né, cerca de 2 milhões, está em Minas Gerais, que é o estado que tem a maior área de plantio de florestas de eucalipto do Brasil. Diferentemente, né, da situação geral do Brasil, onde o grande driver é a celulose, lá em Minas a gente tem também a celulose, né, com um grande papel muito importante, né, mas a gente tem o setor da siderurgia,
né, que é o setor mais relevante da economia florestal mineira, né? A siderurgia utiliza o carvão vegetal, né, não só como fonte térmica, mas também utiliza no processo de redução, tá, para a fabricação de ferro, aço e ligas metálicas. Então, isso é muito importante para essa região. A Bahia, ela tem um mercado de celulose bastante relevante, né? É o principal mercado. E a mesma coisa em Espírito Santo, né? Com a fábrica de Suzano, que é uma fábrica bastante antiga, que já foi Fibra, já foi Aracruz, e lá está. O mercado dessa região, meus caros, ele é um mercado bastante volátil. Ele é, sem sombra de dúvida, o mercado mais volátil do Brasil. Justamente por conta de quem? Por conta da siderurgia. Tá? Não existe nenhum outro mercado que sobe e desce tão rápido quanto o mercado da siderurgia no Brasil. Né? E nessas subidas e descidas, falta ou sobra madeira no estado de Minas Gerais. Então, assim, sobre a disponibilidade, ela é extremamente sensível e a gente precisa acompanhar isso praticamente mês a mês. A gente tem visto um fenômeno curioso em Minas Gerais, onde o preço do carvão descola do preço da madeira, né? Eles deveriam andar juntos, mas isso está ocorrendo por quê? Porque embora o preço de carvão tenha caído muito nos últimos meses, e nós monitoramos o preço de carvão com base bimensal no estado de Minas Gerais e outras regiões, a gente viu a celulose fazendo mais e mais negócios lá no estado de Minas. Então, a gente tem lá em Minas a Cenibra, que vive mais ou menos dentro da sua bolha, não afeta muito o mercado, mas a gente tem lá a LD Celulose no Triângulo Mineiro, a gente tem as empresas de celulose que a gente brinca aqui, estrangeiras, né? Ou seja, as empresas da própria Bahia, que não encontram madeira na Bahia, e aí vão comprar madeira, teoricamente, no norte de Minas, mas elas às vezes vão além do norte, chegando quase aqui a essa região central. A gente tem lá a Suzano, em Aracruz, que sempre dependeu, desde que ela era a fábrica Aracruz, ela sempre dependeu de madeira de Minas. E a gente tem também novos fenômenos. A gente tem a Bracel, de São Paulo, que comprou muita madeira em Minas nos últimos anos. E tem também, isso é uma novidade muito interessante, o pessoal de Mato Grosso do Sul, que, diante daquela situação que eu mencionei para vocês, de preocupação, né, com a disponibilidade de madeira, está também indo para Minas Gerais procurar ali uns galhozinhos de eucalipto. Então, vejam que a fronteira estadual não quer dizer mais muita coisa. Tá? A questão ali de cruzar a fronteira e pagar ICMS não está querendo dizer muita coisa, porque, como diz, né, o jargão do mercado florestal, caro mesmo é não ter madeira no meu pátio. Né? Então, a gente vê que indústrias que têm uma margem boa de operação, e aí a gente tem que falar da celulose, elas estão muitas vezes dispostas a viajar 700, 800, 1.000 quilômetros para conseguir matéria-prima. E aí, como é que fica, né, a minha indústria que precisa de cavaco para energia no meio desses ursos enormes, gigantes e fortes? A gente tem que entrar e achar nichos específicos de mercado. O que a gente tenta ajudar nossos clientes é no sentido de que não adianta você bater de frente com alguém muito mais forte que você, tá? Você vai levar porrada, né? Então você tem que tentar tirar a vantagem do teu tamanho reduzido, né? Da tua capacidade de resposta, que tem que ser mais rápida que uma indústria gigante de celulose, e assim, nesse contexto, achar o teu mar azul para navegar e não ser pisoteado, né, esmagado pelas garras desse urso enorme chamado celulose. E por fim desse nosso sobrevoo, pessoal, eu preciso destacar aqui um estado que não é tradicional, né, em termos de estado de base florestal no Brasil, mas escutem o que eu estou falando, ele se tornará tradicional. É o estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso, ele tem hoje 140 mil hectares de eucalipto para biomassa. Aqui não tem, pessoal, participação de celulose, não tem painel, não tem siderurgia.
aqui é plantio dedicado para biomassa. Por que o estado do Mato Grosso merece destaque? O estado do Mato Grosso ele já chegou a ter 250 mil hectares de florestas plantadas no passado recente, mas muita gente lá não quer ver mais eucalipto nem pintado de ouro na frente. Por quê? Porque o cara plantou eucalipto achando que ia ter grande consumo e sobrava madeira de eucalipto no estado de Mato Grosso. Então, essa área de 250 mil foi se reduzindo até chegar nos 140 mil que está aí na tela, né? Só que hoje, pessoal, segundo as nossas contas mágicas aqui na árvore, se o consumo de biomassa no estado fosse 100% baseado em florestas plantadas, nós precisaríamos de cerca de 360 mil hectares de florestas plantadas. Ocorre que Mato Grosso ainda é abastecido, sobretudo, por madeira oriunda de supressão de florestas nativas. Madeira legal, né? Oriunda de processos, autorizações de supressão vegetal, já concedidas pelo órgão ambiental de Mato Grosso. Mas por mais legal que seja essa madeira, em tempos de preocupações com sustentabilidade, com ESG, ela tem uma hora para acabar, né? Porque o consumidor do outro lado, né, que está lá consumindo esse etanol de milho, que é produzido através do cavaco de madeira nativa da Amazônia, ele está sim preocupado com a origem, né, desse material, e ele quer entender a sustentabilidade, a renovabilidade desse material. É por isso que hoje Mato Grosso está vivendo, né, uma corrida, né, para plantar florestas, né? Então, é uma região de bastante oportunidade. Eu estava lá na semana passada, como falou o Paulo, um evento fantástico, né, promovido pela Associação Local Área Floresta, em parceria com a Embrapa. E assim, voltando à planilha mágica da árvore, se a gente olhar todos os anúncios de novas indústrias que entrarão no pipeline, que estão no pipeline e entrarão em produção nos próximos 10 anos, a gente projeta que o Mato Grosso, que o estado do Mato Grosso vai precisar de não de 340, como eu falei, mas sim de mais de 600 mil hectares de floresta nos próximos 10 anos. Então, assim, é um mercado realmente focado em biomassa, diferente de todos os demais, né? E é onde a biomassa exerce um papel exclusivo bastante importante. Muito bem, meus caros, diante desse cenário, desse sobrevoo que vocês acabaram de ver, qual é a situação de preço de biomassa no Brasil? Então, assim, aqui a gente considerou o estado do Paraná como referência. Então, o estado do Paraná é 100%. Por quê? Porque o estado do Paraná, entre todos os estados que nós monitoramos o preço da biomassa, da madeira da biomassa, ele possui o valor mais baixo. Então, a gente tem ali Santa Catarina, também num valor muito próximo do Paraná, né, mas já com um pouquinho de pressão, sobretudo por esse movimento de cooperativas e indústrias de base florestal que também estão buscando, né, consumir mais energia. A gente tem ali Minas Gerais e Tocantins, né, entre os estados que nós monitoramos, né, que também já tem um segundo patamar de preço, né, 30% acima do Paraná e Santa Catarina. Minas Gerais, como falei para vocês, a demanda flutua, né? Tocantins é um estado onde existe uma demanda muito forte, crescente por biomassa e uma oferta que, ao contrário de Mato Grosso, ela está em curva descendente, não está em curva ascendente, ou seja, o pessoal ainda não acordou e começou a plantar floresta em Tocantins. A Tocantins ainda sobrevive daquela antiga pretensão que movimentou o setor florestal no estado há cerca de 15 anos de uma indústria de celulose que nunca aconteceu, né? Então teve investidor individual, teve timo, teve fundo que plantou lá, né? Boa parte dessas florestas já foram vendidas, né? Sobretudo ali para Suzano, Maranhão. As terras estão sendo vendidas para a agricultura quando possível, mas a gente tem ali alguma coisa de floresta disponível, né? Nós mapeamos já 3, 4 vezes Tocantins inteiro, né, para diferentes players, todos do mesmo segmento que a gente está falando aqui, né, o agro, o etanol.
E graças a essa menor disponibilidade, ela já está no segundo patamar de preço. E aí, num terceiro patamar de preço, a gente tem alguns estados que sofrem de um fenômeno parecido, né? Pará e Goiás, né? Onde não existe disponibilidade de floresta, né? Suficiente para atender a demanda, né? O estado de São Paulo, como eu falei para vocês, né? Devido a toda essa pressão que existe, ele tem a biomassa muito cara, né? E, por fim, o estado de Mato Grosso, né? Que hoje, junto com São Paulo, né? Empate técnico aqui entre os dois, como diria nas pesquisas de eleições, a gente tem um empate técnico, são os dois estados que têm a biomassa mais cara no Brasil, justamente por conta da situação do estado. Quais são, então, pessoal, os desafios aqui para concluir a minha conversa, a nossa conversa, os desafios que eu coloco para o mercado de biomassa florestal no Brasil? Então, vejam, o momento atual do setor florestal, ele é um desafio, tá? Não existe matéria-prima disponível em situações que eu chamo de normais. Então, a gente tem que olhar o mercado com criatividade para achar situações anormais, né? A gente tem que saber entender que o mercado de base florestal, ele tem uma forma de operar. Você não pode operar da mesma forma se você é uma empresa de energia que está tentando sobreviver nesse mundo. Você tem que achar uma alternativa, né, com criatividade, com tecnologia, com monitoramento detalhado, né, de disponibilidade de plantio, que são ferramentas que hoje a gente traz aqui para nossos clientes. O uso de resíduo de operações é algo que muita gente está fazendo, né, e trazendo para o Brasil com perspectivas interessantíssimas. Ainda é um desafio, né, mas vocês viram aqui, por exemplo, a palestra do Murilo Galha, da IBS, né, que está realmente junto com o pessoal lá do Mato Grosso do Sul, a Madeplant, um projeto muito interessante para a utilização de resíduo de operação e talvez mostrar que na floresta existe uma outra floresta, né, que pode agregar muito valor ao hectare de floresta plantada no Brasil. A concorrência de mercado, né, então a competição acirrada com mercados com bolso muito mais fundo que você, né, que é os ursos. E aqui eu vou contar a piada que eu prometi. Então, disse que fazer negócio com grandes empresas como é a celulose é que nem namorar o urso, né? É o urso que escolhe, não é você que escolhe como vai ser o namoro, é o urso que escolhe. Tá? A versão original dessa piada não é bem assim, mas como a gente está de manhã, um horário comercial, eu vou manter assim, e aí depois, outra hora, de noite no bar, com os amigos do setor florestal, eu conto a versão original. A flutuação de preço, né? Outras biomassas alternativas e sazonais afetam o preço da biomassa florestal. É o que acontece hoje no Paraná, né? O estado do Paraná hoje, o preço da biomassa é baixo porque a gente tem outras alternativas, né? Então o mercado não depende exclusivamente do cavalo. E em relação a perspectivas, o que a gente tem aqui para deixar até, e eu não poderia ser diferente, para fechar isso com uma mensagem bastante positiva, que é como eu vejo esse mercado. A gente tem uma demanda de mercado muito significativa e crescente, que é movimentada, como eu falei lá no começo da palestra, pela busca por soluções de baixa emissão de CO2. Então, hoje, pessoal, existe, né, um movimento global, tá? E eu falo global, incluindo todos os países, mesmo que tenha país que ainda bate o pé e fala que não é bem assim, mas eles estão na contramão de todo mundo, pela redução de emissões e descarbonização da economia. Tá? Isso vai acontecer. Ah, mas o país tal disse que não. O país tal vai ficar sozinho. Tá? Isso vai acontecer e isso está movimentando essa busca. Por exemplo, pessoal, vou dar um exemplo aqui para vocês muito concreto, né? O setor da aviação. O setor da aviação, ele tem uma contribuição muito grande, né, para as emissões de CO2 do mundo e ele tem um plano completo de descarbonização, né, através do uso de combustível sustentável de aviação, SAFs, e dentro do SAF, o etanol de milho, ele pode exercer um papel muito importante para alimentar essa indústria. A gente tem novos players, então a procura é crescente, empresas de diversos setores buscam a conversão
de fontes fósseis para fontes renováveis. E aqui eu mencionei algumas, então, setor de alimentos fortemente, né? Bem, etanol de milho não vamos nem falar, mas setor de alimentos fortemente, né? Cimento, tá? Energia, né? Nos últimos anos, como eu falei para vocês, a gente trabalhou e fez estudo de mercado para empresas que eu jamais pensaria que seriam nossos clientes, né? E são. Por quê? Porque depende de biomassa. Preço da madeira, tá? Pessoal, só vai aumentar o preço da madeira. Ah, mas o Paraná hoje, a situação com as tarifas é uma lombada. É uma lombada, mas se a gente coloca, toda vez que a gente coloca demanda de um lado, oferta do outro, a gente chega à conclusão que nós não plantamos o suficiente para atender a demanda em médio e longo prazo. Então, o preço da madeira vai aumentar, tá? Se você depende de preço de madeira para sustentar financeiramente o seu negócio, pense seriamente se não está na hora de verticalizar a sua fonte de madeira. E como eu falei anteriormente, agora a piada já está em cima da mesa, a concorrência com ursos sempre vai ser um problema, tá? Mas ele pode ser gerenciado com criatividade, visão, timing de mercado e boas informações estratégicas que a gente aqui fornece para os nossos clientes. Meus caros, deixo aqui os meus contatos, né? Tá aí meu telefone, meu e-mail. Eu tenho muita satisfação em falar e comunicar também o setor florestal. Aprendo todo dia com meu amigo Paulo Cardoso, que é o grande comunicador desse setor. E eu gosto de escrever bastante e publicar bastante sobre aquilo que eu estou falando aqui, sobre o mercado florestal, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Quem não segue, dá uma olhadinha lá. E eu fico à disposição no que mais eu possa ser útil. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela sua belíssima explanação. Tem muita informação aí. Se vocês depois quiserem rever, vá lá no YouTube, assiste de novo, que tem informação, muita informação. Está aqui todos os contatos do Marcelo. Vou pedir para o nosso diretor, já pode subir aqui a palestra do Marcelo. E vamos me coloca o Marcelo aqui do meu lado para a gente começar a bater um papo. Mas antes disso, vamos lá. Quem está assistindo a gente, vamos lá. Forte abraço da Florex, de Pilar do Sul, Anderson Vantroba. Grande Anderson. Quem mais está aqui? Vamos lá. Bom dia, maravilha de palestras. Curso Agronegócios da FATEC de Ourinhos. O Éder. Obrigado, Éder. E o nosso além do Henrique Macnena, que nos assiste lá do Uruguai, também temos o pessoal do Paraguai. Desde o Paraguai, da empresa Ecos Florestal, parabéns. José Gonzalez. Então, o que mais aqui? A Sabrina Wolff, sempre presente em todos os nossos eventos. Venham cortar o eucalipto em progresso, Rio Grande do Sul. Tem muito, mas o pessoal não vende porque as serrarias pagam muito baixo para os pequenos produtores. É uma realidade lá, né, Marcelo? É mesmo. Como é que está o Rio Grande do Sul hoje? O Rio Grande do Sul está o quê? Está devagar? Está indo? Como é que está? O Rio Grande do Sul, meu amigo Paulo, ele é um mercado curioso, porque ele é um mercado de uma empresa só, né? De uma grande empresa só, que é a CMPC. Então, a CMPC, ela expandiu bastante, ela comprou tudo que pode, mas ela ainda está no processo de expansão. E aí, o pessoal da região, como o pessoal destacou agora, eles estão sempre, né, nos questionando o que a gente faz, né? Vende, não vende, negocia, não negocia. Realmente, o estado do Rio Grande do Sul precisava de mais uma, duas, três grandes empresas de base florestal. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Lá. O Henrique Crontal Moro. Parabéns, Marcelo. Diante do cenário de desabastecimento iminente em relação à biomassa e os altos custos para a produção de florestas, quais são as alternativas para quem precisa produzir? Henrique, primeiro um abraço, né, todo o pessoal da Dexco, né, uma empresa fantástica que o Grupo Index tem satisfação de ser parceiro. Hoje, pessoal, a grande recomendação que eu digo para vocês é aquelas empresas que têm base florestal, que são de tradição florestal, elas têm que olhar se não está na hora de verticalizar ainda mais a produção.
Aquelas empresas que não têm tradição florestal, elas têm que procurar se juntar a quem conhece e sabe fazer floresta crescer. Né? Lá no estado do Mato Grosso, por exemplo, né, tem muita gente que está precisando de floresta, mas não tem know-how, não tem expertise florestal. Então, empresas assim que fazem boas florestas, e o Henrique trabalha numa delas, elas realmente têm um papel muito importante, né, nesse processo de expansão e garantia de suprimento de biomassa futura para quem não tem essa expertise florestal. Vamos lá, o Erasmo da EGF Logística Florestal, show de bola! Show de bola mesmo, concordo com você. Marcelo, Maravilha. Vamos lá. A primeira palestra hoje de manhã, da FS Florestal, já foi falado sobre esse potencial do Mato Grosso. O Leonardo falou sobre esse potencial que vem muito forte. Você falou agora, reforçou agora de novo. E agora você até colocou lá nas suas mídias sociais duas grandes, a Impasa e a outra empresa qualquer? A MAG. A MAG. Fechado. A MAG. Vou construir uma empresa de atual de milho monstruosa. E agora a pergunta para você também: vai ter floresta para todo mundo? Vai ter madeira para todo mundo? Vai ter bambu para todo mundo? E o bambu, né, Paulo? Meu amigo, não vai ter, e está na hora realmente ali do setor Mato Grosso acordar, né, nesse sentido. Está acordando, né? Eu falei assim, diferente de outros estados que estão numa curva descendente, Mato Grosso já bateu no fundo e agora está começando a evoluir em termos de floresta. Existe uma associação que é a Área Floresta, presidida pelo meu amigo Clair, que está lá realmente de braços abertos, né, para ajudar a quem queira fazer isso no Mato Grosso. Existem gente que está fazendo florestas muito interessantes lá em Mato Grosso. Eu não posso deixar de mencionar aqui o nosso amigo Pedro Franço, né, que tem uma prescrição muito bacana, né, para o pessoal do agro lá e tem produzido florestas e com produtividade muito boa. E vai ser isso, Paulo, vai ser tanto aumentar em área quanto aumentar em produtividade por hectare, né? Porque muitas vezes é mais inteligente você investir naquele hectare que já está comprado, aumentando a sua produtividade, do que você comprar um novo hectare num mercado altamente concorrencial por terras. Bom, eu quero aproveitar e falar também no nosso evento Bioconforce 2024. Você esteve presente lá, nos ajudou muito com as suas palestras. E eu espero contar com você novamente no nosso evento em 2026. E convidar você que está aí em casa, nos assistindo em todo o Brasil, toda a América Latina. Se prepara, anota na sua agenda. Olha o convite aí. Roda, Guilherme. Está aí, anotou? 28, 29 e 30 de julho de 2026, na Unesp de Botucatu. Já está convidado de antemão, tá, Marcelo? Conto com você lá. E já tá aceitado de antemão o convite. Olha, e a gente fez aquele evento lá, criou aquele evento lá, biomassa, compostagem de floresta, para a gente fazer um círculo completo, né? Você produz a compostagem, mistura com a biomassa, transforma em adubo, coloca na floresta, a floresta cresce, você transforma em biomassa e ela volta novamente em compostagem, ou seja, o ciclo completo. E nós demos o pontapé inicial no Bioconforce e estamos fazendo esse evento agora para não deixar o assunto morrer, porque esse assunto é crescente.
não só da biomassa, mas também da compostagem. São dois temas que estão crescendo muito, dois assuntos que estão crescendo muito no Brasil. E agora você falou floresta, vai faltar floresta, como é que eu planto floresta, como é que eu planto a floresta energética? E esse, sobre florestas, é um assunto para amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre plantio de floresta, da muda até a colheita. Bom, e agora eu quero quero saber as suas considerações finais, Marcelo. Maravilha. Paulo, todo final de ano, isso também fica aí para quem ainda não me segue nas redes sociais, eu escrevo um artigo que se chama As 10 Previsões para o Ano Seguinte. Infelizmente, nos últimos anos, a 10ª previsão sempre é que o meu time de futebol vai subir para a primeira divisão, e isso vem sido repetido ano após ano e não acontece. Mas as 9 anteriores são relacionadas ao setor florestal. E eu tenho repetido ano após ano que vai ser a hora da biomassa. Agora, meus caros, chegou a hora da biomassa. Finalmente, essa previsão ela se realizou. Agora, a gente está vendo empresas muito bem estruturadas, empresas sérias, empresas que vendem, por exemplo, o vapor as a service, empresas que entregam vapor, entregam cavaco, e não aquele mercado assim que sempre foi um mercado marginal. Então, prestem atenção nesse mercado. Embora quem está olhando de cima fale, mas é um mercado muito pequeno quando comparado aos grandes ursos, mas ele está se tornando cada vez maior. E como você destacou, Paulo, o anúncio que foi feito recentemente, na sexta-feira passada, pela Impasa com a Mage, foi um investimento de 12 bilhões de reais. Quando a gente olha 12 bilhões, a gente está chegando já numa escala de investimento muito próxima a uma indústria de celulose. Então, ele é hoje um mercado relevante no Brasil e se tornará cada vez mais. E não poderia também deixar de falar como últimas palavras um grande agradecimento a você, meu amigo Paulo, pelo convite de estar aqui hoje, e um grande abraço a toda essa grande quantidade aí de amigos, colegas, clientes que estão nos assistindo e estão prestigiando esse belo evento. Então, obrigado, Marcelo, obrigado pela sua presença, sempre muito pontual, muita informação importante. Eu sempre falo, se o Marcelo se deixar, nós passamos esse restinho de ano conversando aqui, trazendo informações importantes. Obrigado, Marcelo. E agora eu quero fazer outro convite para você. Anote na sua agenda também que vão ser 9 eventos presenciais em 9 estados diferentes de uma expedição que começa amanhã. Amanhã nossas equipes saem a campo para, durante 70 dias, fazer um levantamento exclusivo das florestas plantadas no Brasil. Quer saber mais detalhes? Roda, Guilherme. A Expedição Silvicultura é uma campanha inédita de coleta de dados e geração de insights sobre as florestas plantadas no Brasil. Durante 2 meses, especialistas vão percorrer mais de 40 mil quilômetros, em 14 estados que concentram 98% da área plantada do país. Serão registrados 40 mil pontos de controle e coletadas 1.000 parcelas de inventário florestal para avaliar a produtividade e a qualidade dos plantios. É o maior levantamento já realizado sobre produtividade e práticas silviculturais no Brasil, abrangendo plantios de eucalipto, pinos e espécies regionais como teca e acácia negra. Serão reunidas informações biofísicas, como diâmetro, altura e sanidade das árvores, além de dados sobre manejo, uso de insumos e tecnologias. Tudo isso para aprofundar o entendimento dos desafios da produção florestal no país. Além do trabalho em campo, a expedição promoverá eventos regionais gratuitos em 9 estados, conectando empresas, produtores, pesquisadores e outros agentes do setor. Os eventos contarão com palestras sobre o mapeamento de plantios florestais, os desafios e perspectivas do setor no estado, além de temas como inovação e produtividade. Haverá também apresentações de patrocinadores, momentos de networking e uma rodada de negócios voltada à geração de novas parcerias e oportunidades. Não fique de fora dessa jornada inédita. Venha fazer parte da campanha e fortalecer o setor florestal brasileiro. Acesse o site, confira o cronograma e inscreva-se no evento da sua região. E o primeiro evento presencial da nossa Expedição Silvicultura vai acontecer aqui na cidade de Belo Horizonte, no próximo dia 10,
aqui em Belo Horizonte, onde eu estou, no estúdio da 2K Produções, que idealizou esse belíssimo cenário para a gente comemorar os 10 anos do Florestas Online 2025, que está quase acabando, amanhã tem mais. Mas então faz o seguinte, anote na sua agenda, entre no site, vê lá, são 9 cidades, veja aquela que estiver mais próxima de você, se inscreva, porque é gratuita a inscrição, e participe. Você vai receber informações de qualidade só para quem estiver lá presente, acompanhando todos esses 9 eventos que nós vamos produzir ao longo do ano. E para encerrar, eu queria agradecer novamente todos os nossos patrocinadores, nossos palestrantes, dizer que amanhã, a partir das 8 horas da manhã, tem mais. Obrigado, tchau e até amanhã. Roda a vinheta, Guilherme!